Deu para pegar a linha do raciocínio, Eva? Procede, Eva. Joana. É que a gente fica cheia de questionamentos, né? Também, quanto mais a gente escuta e aprende, surgem novos questionamentos. Eu acho que para cada um, de acordo com as vivências de cada um, mas surgem novos questionamentos. Sim, mas assim, fazendo uma análise, vamos supor, se você tivesse que fazer uma análise científica do raciocínio, independente de crença, religião, experiência pessoal, só observando o que foi falado do ponto de vista histórico, da racionalidade do pensamento, da conclusão, faria sentido? Não, faz todo sentido. Todo sentido. Então, é isso. Mas os novos questionamentos, assim, por exemplo, para não atrapalhar, um questionamento bem curtinho. Se todos têm medo da morte, não seria propriamente da morte, de partir para um outro lugar, seria o medo do sofrer, da angústia no momento da morte. Bom, na verdade, esse é um dos itens, né? Não é exatamente isso daí, né? Esse é um dos itens do medo, né? O medo da morte é como se fosse um bolo. Daí você tem o açúcar, o leite, você tem as frutas, você tem a farinha que faz o que forma o bolo em si. E o medo da angústia do momento da morte é um dos itens dessa receita, entendeu? Não é necessariamente o foco principal seja esse daí, é um dos itens. Então faz parte também do panteão aí dos medos, no caso. Agora, esse medo da angústia do momento em que se vai fazer a passagem, um dos motivos pelos quais isso acontece é justamente pelo tipo de experiência ou de aspiração consciente interna do que vem como consequência disso. Então isso pode produzir uma depressão da depressão, ou seja, isso pode reprimir a angústia, ou seja, diluir a angústia, tornando a experiência mais suave, ou seja, com menos impacto possível. Agora, se você está falando do medo físico, da dor física, da experiência do estado do físico em si, sim, é desconfortável, mas é inevitável, então é alguma coisa que a gente tem que até aprender a desenvolver um certo nível de tolerância em relação a isso daí e se adaptando, ou seja, aprendendo a se soltar. Por quê? O medo também ele aumenta a quantidade de estresse, portanto dificultando inclusive o processo da própria passagem em si. Entendeu? Então essa... Eu não quis dizer que esse medo é meu, é o que a gente ouve em geral, as pessoas dizerem. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do sofrer. É o que se ouve em geral. Não, eu não estou falando assim especificamente de você mesmo, estou falando de modo geral. Sim. Esse é o jargão, essa é a propaganda que as pessoas fazem para não, que elas forem fazer uma análise mais detalhada internamente, ela vai ver que esse não é o único medo. Evidentemente, isso daí é digamos assim, é o que ela joga no ar, é a propaganda que ela faz de si mesma. Quando a gente vai ver a realidade, muda tudo. Entendeu? Existe medo, sim, existe estresse, existe ansiedade de diferentes níveis, que é um compêndio de medos, e ela coloca tudo num pacote só e coloca ali naquele ponto ali. Mas, na verdade, existe aí uma série de condições. Então, as pessoas dizem isso mesmo. Eu não tenho medo da morte, do ato de morrer, eu tenho medo da condição, da angústia. Mas essa condição de angústia, no momento de fazer a passagem, no momento de sair do corpo, é justamente em função do tipo de cultivo de conhecimento que ela tem durante a vida. É o que vai produzir esse efeito ali. Então, se ela tem medo, se ela tem angústia desse momento, é porque o que ela tem dentro de si, em termos de cultivo de conhecimento, está produzindo esse efeito. Entendeu? É isso que produz o efeito que dá essa angústia, o medo do ato em si.
do momento em si. Isso depende do tipo de percepção que ela tem de qual seria uma situação em termos da consequência desse momento aí, que seria o momento da passagem em si. São 6 horas e 4 minutos, dá tempo de assim falar um pouquinho mais. Eva, Oi. posso? Você fez uma... Pra mim, Você fez uma colocação aqui, né? Porque para mim não ficou muito claro o que acontece. Como Ô, Joana, só um minutinho, por favor. Deixa eu só ler o que você já colocou aqui para a gente poder juntar as duas coisas, tá? Você diz o seguinte: os sonhos também podem ser considerados uma realidade virtual? Ok. Deixa eu só ler já o que a Eva colocou também para ver se a gente consegue juntar tudo. Esse medo seria mais o medo de sofrer na hora da morte, né? Que seria o medo de sofrer, seria o medo de sofrer físico ou moral, ou as duas coisas juntos, né, Eva? O físico e o moral. O físico é inevitável como consequência de você ter que sair do corpo. Então, existem algumas atenuantes atualmente, né, que são os remédios que aliviam e atenuam a dor. Isso já é o karma coletivo do desenvolvimento da ciência. Agora, o medo moral é algo que só pode ser resolvido com o conhecimento mesmo, do que medo de partir propriamente dito. Não? Então, foi o que você colocou, né? Vai, Joana, fala o que você... Não, então, é porque como eu sou nova diante aos conhecimentos védicos, as minhas dúvidas são baseadas, né, no que eu aprendi até aqui. E como eu também já comentei, eu venho da doutrina espírita. Sim. E a forma como a gente entende o sonho é que o nosso corpo precisa dormir para se recompor, porque é matéria, mas quanto ao espírito que acompanha esse corpo, está acoplado ao corpo, esse, como não é matéria, ele não precisa desse descanso. Portanto, ele continua acordado durante 24 horas por dia, digamos assim. Então, para a doutrina espírita, os sonhos eles são reais, por mais que às vezes a gente não lembre, ou de repente tenha não todos eles são reais, às vezes são coisas que a gente viveu no dia anterior, marcou na sua psicológica, e a gente ainda está vivendo aquela emoção, aquele sentimento. Sim. Mas existem situações que, de fato, acho que, eu não sei se todo mundo, mas muitos de nós lembramos de sonhos, ou então temos sonhos marcantes que a gente tem certeza que viveu, por ser uma coisa muito específica. Entendi. Eu tenho algumas passagens. Captei. Então, eu queria saber se, diante dos conhecimentos védicos, esses sonhos são considerados vivenciados de fato, como se fosse um outro tipo de realidade virtual, igual esse que a gente vive aqui no mundo maia. Captei. Enfim, como que Captei. você Peguei a ideia. Eu peguei a ideia. Eu peguei a ideia, tá? Eu vou tentar fazer isso aí, vou resumir o máximo possível. Temos 8 minutinhos ainda sobrando. O professor Raduin quer fazer uma colocação, professor, veja se o senhor consegue fazer. Isso, veja se o senhor consegue fazer em 2 minutinhos para sobrar tempo para eu poder dar pelo menos alguma... É o seguinte, eu me desenvolvi rapidamente, assim, mais ou menos uns 5, 6 anos, eu participei de um Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, que é um instituto que foi fundado pelo Valdo Vieira, que é o melhor amigo do Chico Xavier. Eles moravam... Conheço ele, o fundador da Sociedade Tertuliana, né? Aí o Valdo Vieira, e ele fundou essa instituição, e eu fiz parte dela, e eu me desenvolvi em projeciologia e conscienciologia, que é projetar, você sonhar acordado, você sonhar consciente. Ok. Então eu fiz todo um exercício longo disso, porque é o seguinte, nós realmente aprendemos, é como se fosse aula mesmo, é que nem Platão quando ele fala dos sonhos, assim por diante, da caverna, aquela coisa do filme da caverna. Aí, da metodologia da caverna. Então, assim, a gente sonha, realmente tem condições de fazer aprendizagem. Então, por isso, assim, quando você pediu como que eu acordo de manhã, eu acordo de manhã com um caderno do lado da cama, e, tipo assim, tentando me lembrar o que eu sonhei, qual é que foi o meu aprendizado, e faço pergunta, além de mantras, assim por diante. Então, aí vai muito em conta com o que você falou. E eu queria saber o que o ensinamento Deva fala dessa como se fosse uma viagem astral. Isso. E me envolvi, é fantástico.
Captei, professor. Peguei a ideia. É mais ou menos, praticamente, né, a mesma colocação que a Joana fez aí, de um prisma diferente. Eu vou ensinar uma técnica de como proceder na hora em que se acorda, lá na sala dos mantras, porque aí, assim, já pega outras pessoas também. A técnica de como proceder na hora em que o alarme toca, quando você tem que abrir os olhos pela manhã, pela primeira vez, eu vou ensinar uma forma de como proceder, que isso vai assim, ajudar bastante a diluir, não é, o desconforto do despertar. Tá? Isso eu vou fazer lá na frente. Agora, a gente não precisa nem entrar para responder essas perguntas, as colocações da Joana e do professor Raduin, a gente não precisa nem entrar muito em aspectos místicos, esotéricos. Né? A gente pode simplesmente usar termos científicos para explicar isso daí. Para o cérebro, o cérebro tem uma função que ele não distingue necessariamente o que é um sonho do que é real. Né? Inclusive, a neurolinguística, a questão do segredo, da projeção, dos métodos de coach para cocriação e tal, ou a fé, ou até mesmo o mecanismo da fé, ele tem a função de gerar, de projetar no cérebro um ideal, uma experiência que se quer no futuro, mas que já se experimenta agora. Então, por exemplo, para o cérebro, um copo de água e água tem a mesma função. Para ele tem a mesma função. Para o corpo, não. Mas para o cérebro, sim. Então, enquanto a pessoa pensa, por exemplo, em alguma coisa, ela tem aquelas sensações que o cérebro pode produzir. Então, para o cérebro, se a pessoa está sonhando ou se ela está vivenciando, para ele tem a mesma função. Ele não faz uma distinção. Ah, isso é um sonho, isso não é. Por quê? Tudo é sonho. No final das contas, tudo é sonho. Inclusive, agora, nesse momento, por exemplo, é um sonho lúcido. Nós estamos, a situação real, tecnicamente falando, rastreado matematicamente, é um sonho. Só que nós experimentamos esse sonho como se fosse real. Então se trata de um sonho. Então quando nós sonhamos, vamos dizer, quando nós deitamos, dormimos e sonhamos, nós estamos apenas explorando uma outra área dos sonhos, que é o que nós chamamos de sonho. Entendeu? Então, todo o processo é aprendizagem. Absolutamente tudo. Porque se aprende com o sonho. Como a simulação de realidade é uma hipnose coletiva, então tudo é sonho, em última análise. Absolutamente tudo é um sonho. É claro que, na hora em que se vai sonhar, pode-se ter pesadelos. Então, para alguns, a experiência de existir é um pesadelo. Para outros, é como se estivesse sonhando um sonho bom, por exemplo. Pessoas bonitas, ricas, saudáveis e felizes e bem psicologicamente estão vivendo um sonho. Pessoas doentes, empobrecidas e tal, entristecidas, deprimidas, é um pesadelo. Experiências dentro do sonho que são pesadelos. Então existem pesadelos, existem sonhos dentro do próprio sistema de sonhos. Mas toda a experiência que nós vivemos em estado de condicionamento é um sonho. E o cérebro, ele não tem a distinção necessária. Ele não faz essa... O que nós é que, quando estamos de posse da nossa consciência de existir, é que nós fazemos essa distinção. Que a nossa inteligência, de posse da inteligência, nós distinguimos. Ah, isso daqui, conversar aqui, essa live, isso é real. E quando eu estou na cama, dormindo, com a pirâmide do Egito, é um sonho. Nós fazemos essa distinção, o cérebro não. Ele aprende com tudo. Para ele é tudo fonte de aprendizagem. Porque ele é uma máquina projetada para optimizar o tempo disponível para aprender. E aprender o mais rápido possível, aprender o máximo possível com menos de tempo. É uma máquina assim muito bem projetada para assimilar conhecimento em todos os níveis, a todo momento, com nível de aceleração rápida. Porque toda a experiência é condicionada, basicamente, se trata de um sonho. Ok? Então não tem, nesse sentido, quando nós falamos, por exemplo,
da ideia de sonhar acordado é uma técnica de quando você está na cama, em estado de semicoma, de acordar lá dentro do sonho. Mas sonhar acordado é o que nós estamos fazendo aqui agora. Isso é sonho acordado. Nós estamos, tecnicamente, matematicamente, pode ser demonstrado que nós estamos sonhando. E já não é mais uma questão esotérica de se esforçar para acreditar, é uma questão de observação, e isso precisa de um certo conhecimento científico. Por isso que eu introduzi o bóson de Higgs. Isso daqui é uma introdução para explicar o bóson de Higgs, e depois eu vou fazer a correlação, não só o bóson de Higgs, mas as outras questões de subpartículas também. Lá na frente, né, talvez no próximo encontro eu já faça essa relação dessas duas coisas. Mas esse ato, essa conversa, essa investigação, isso é um ato de sonhar acordado, ou de estar acordado dentro do sonho. O processo de despertar consiste em estar acordado dentro do sonho para, inclusive, otimizar o processo de aprender e, com isso, acordar definitivamente. Ok? Então, a explicação do Espiritismo em relação a que nós estamos aprendendo está correta, está certo, não tem nada de errado, realmente se aprende mesmo. Agora, se usa uma linguagem mais espiritual, mais mística, mais esotérica para explicar, mas cientificamente também dá para explicar. O cérebro aprende, de qualquer forma. Entendeu? E a consciência explora os diferentes níveis, as diferentes dimensões aí. E o universo é cheio de dimensões, né? De entradinhas aqui. Então a consciência entra aqui, entra ali, e ela vai aprendendo de todas as formas. E o professor... eu esqueci o nome dele. Me fugiu agora o nome. O professor Harduin citou o Valdo Vieira, que ele fundou, inclusive, assim, junto com o Chico Xavier, né, a Sociedade Espírita no Brasil. Eles começaram juntos, mas depois eles divergiram filosoficamente, e o professor Valdo Vieira decidiu formar um programa de estudos à parte, porque ele achou que o Chico Xavier se tornou um cristão, basicamente, né? Ele é como se ele tivesse sido influenciado demais pelo cristianismo, pelas ideias do cristianismo, e o professor Valdo Vieira entendeu que isso seria basicamente assim, o processo não conseguiria desenvolver a consciência, porque ele criaria uma nova religião, mas sem de fato projetar a consciência, e criou uma sociedade, né, a sociedade tertuliana, para explorar esses níveis de consciência aí, tá? A gente precisa ir, né, para a sala do templo agora, mas ambos estão corretos. Ambas as afirmações estão corretas, tanto o professor, né, os mestres do kardecismo, né, que explicam que a consciência vai e toma cursos e aprende e tal, mas depois ela não se lembra. Isso já é uma forma de... é uma metáfora, né, na verdade, porque a consciência, ela não... assim, na maioria dos casos, na esmagadora maioria dos casos, não é bem assim que acontece. Ela simplesmente está sonhando aleatoriamente. O universo ele é muito vasto, então se colhe informação de toda parte, mas sim, é correto afirmar que a consciência, ou a alma, né, vamos colocar dessa forma, que é um sinônimo para a consciência, sim, está aprendendo a todo momento nos sonhos, principalmente, na verdade, cientificamente, é nos sonhos que nós aprendemos. E o professor Valdo Vieira, sim, está correto, a técnica de estar acordado dentro do sonho. Se nós radicalizarmos essa técnica, nós vamos trazer essa técnica para cá, para esse momento agora, em que é um sonho. Então, sonhar acordado é necessário para otimizar o processo de aprendizagem e de evolução. Então, esse é o princípio dele, esse é o sonhar acordado, essa é a tese dele. Ele foi um cientista, na realidade. Exatamente. É justamente esse ponto que eu estou trazendo aí para nossas possibilidades aqui, né? Estou tentando trazer, né, o assunto à tona para que a gente possa, primeiro, tomar posse do conhecimento do campo onde nós estamos sonhando, para depois interagir com o sonho. E como é que nós fazemos isso? Eu estou tentando fazer esse movimento com o rastreador, que é o princípio AK, tá? Então, aparentemente o que eu estou falando aqui está desconectado do processo, mas é uma peça
Quando nós tivermos todas as peças juntas, aí vai se conseguir montar o mosaico e visualizar a imagem. Então eu não estou assim totalmente abstrato no que eu estou fazendo não, tá? Eu coloquei uma peça hoje e já coloquei algumas, as peças estão sendo colocadas na mesa e depois a gente vai juntar essas peças para formar o mosaico e ficar lúcidos do campo em que nós estamos atuando, tá? Muito bem, vamos então entrar na sala dos mantras e a gente se vê, né, na próxima quinta-feira, tá bom, pessoal? Namastê. Namastê. Quem esteve aqui com a gente, né, foi o Bhakti Gandiva, a Eva Regina, o professor Raduin, a Joana, a Raquel, a Renata e a Tulasi Puja. Vamos então para outra sala, tá? Namastê, Hare Krishna. Como que a Tulasi Puja está aqui e na outra sala ao mesmo tempo? Não estou entendendo. Ela se expande, me expande. Mas eu estou com o celular aqui do lado e o pessoal que está aqui na sala do tempo está escutando você. Ah, tá bom. Hare Krishna. Vamos lá então.